Olá, hoje eu irei apresentar o trabalho desenvolvido para a matéria de aprendizado de máquina do curso de Sistemas de Informação do IFES. Eu me chamo Hannah e o objetivo desse trabalho era escolher um desafio da plataforma Kaggle e, utilizando as técnicas aprendidas no curso, desenvolver o desafio em um Jupyter Notebook. Para iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação do desafio que eu escolhi. Eu escolhi esse Bag of Words Meets Bags of Popcorn, que em português significa, traduzido, né? Saco de palavras encontra sacos de pipoca. E eu escolhi esse desafio só porque eu achei chamativo mesmo o título. O objetivo principal desse desafio é classificar avaliações de filmes como positivas ou negativas. O dataset dele, o conjunto de dados, ele é fornecido pelo site IMDb. Então, são avaliações de filmes extraídas desse site, né? E cada avaliação ela é rotulada como positiva ou negativa. Se for positiva é 1, se for negativa é 0. E o terceiro tópico que eu coloquei aí é a utilização do modelo Word2Vec. Então, o tutorial ele foca nessa utilização do modelo Word2Vec, que é basicamente uma técnica de aprendizado de máquina, para transformar palavras em vetores de características. E, por fim, a performance do modelo ela é avaliada utilizando métricas, como acurácia, precisão e etc. Vou começar a explicação do desenvolvimento do trabalho. Como foi falado anteriormente, ele foi utilizado o Jupyter Notebook e eu separei os códigos por células para ficar mais fácil de explicar. Eu também deixei as células bem com bastante comentários assim explicando, porque como não tem muito conhecimento, né, da área, eu precisava desses comentários também para não me perder. E eu vou ir passando por cada célula, explicando basicamente o que ela faz e também explicando os resultados que a gente obteve da execução de cada uma, né? Essa primeira mesmo, ela basicamente a gente importa as bibliotecas necessárias e também a gente baixa os pacotes Punkt e Stopwords do NLTK, que esses pacotes eles estão sendo baixados para permitir a tokenização de texto e remoção de palavras de parada. Isso foi solicitado no desafio que eu escolhi, que as avaliações elas precisavam passar por uma etapa de limpeza e pré-processamento. Então, isso aí é para isso. E aí, no final, tem como ver a palavra true, que tudo foi importado corretamente. A segunda célula, ela carrega os dados só do arquivo, label train data. E esse arquivo ele foi disponibilizado pelo site do desafio, tá? Então lá no desafio tinha a aba de data e eu extraí esse arquivo de lá. E essa primeira célula, então, ela só carrega os dados e exibe as primeiras linhas do data frame, então, que são o que estão sendo exibidos aí. A célula 3, ela realiza a limpeza e a tokenização dos textos dos reviews. Então, essa primeira função, que é preprocess text, ela serve para fazer o processamento do texto, né? O pré-processamento do texto. E ele vai sempre printando, né, quando está concluído. Então, a gente tem esse print de função de pré-processamento definida. Depois, quando faz a tokenização, tem esse print também para a gente conseguir ir acompanhando durante o desenvolvimento para entender se está tudo funcionando corretamente. Vamos agora para a quarta célula. Ela importa outras duas bibliotecas que carregam o modelo de linguagem em Core Web SM. E esse modelo ele inclui dados importantes para tarefas de NLP. Então, quando o modelo ele é carregado, o sistema imprime uma mensagem de confirmação e segue para a próxima célula, igual eu já havia mencionado. E essa célula aí ela faz pouquíssima coisa, então eu já vou passar para a quinta. Que a quinta célula também só tem uma função, né? Que é essa função getAverageVectorSpice, que ela só vai ser chamada na célula 6, mas ela basicamente cria representações vetoriais médias para cada review usando o modelo
Spice, não sei como fala, carregado. E aí ela foi definida corretamente, sem erros, e ela vai ser chamada ali na célula 6. A célula 6, ela também tem uma função, que é essa Victorize and Report Progress, e dentro dela vai ser chamada a função da célula 5. E essa também reporta o progresso, e ela vai ter como ver o funcionamento dela na próxima célula. Mas ali você consegue já ver que, pelo print dentro do if, que ele mostra os itens que estão sendo processados e também o tempo em segundos. Essa célula, ela foi bem legal porque deu para ver os processos sendo registrados. Então aqui realiza a vetorização de cada review, atribuindo os valores à coluna vector do data frame e exibe mensagens de progresso e o tempo real, o tempo total de execução, né? Então, essa etapa, ela, assim, demorou bastante, deu para perceber aí no final que foram 22.623 segundos e que isso aí dá mais de 4 horas, né? Então, assim, demorou bastante para rodar essa etapa, parecia até que ia dar erro, mas no fim deu tudo certo. E deu pra ver também que o arquivo lá do Kaggle tem 25 mil registros, então é por isso que demorou bastante. Mas é isso. Vamos para a célula 8. Na célula 8, a gente vai ver a divisão dos dados em treino e teste. Então, a variável x ela empilha os vetores em uma matriz e a y ela extrai os rótulos de sentimento e depois esses dados eles são divididos. E aí no final também tem o print da divisão de dados concluída. A célula 9, a gente vai ter essa função Train and Evolute Model. E a primeira linha, ela treina o modelo usando os dados que foram passados como parâmetro. E aí, em seguida, ele usa o modelo treinado para prever os rótulos dos dados de teste, calcula e imprime a acurácia do modelo comparando as previsões e imprime um relatório de classificação detalhado. Seguindo para a regressão logística, isso aí tudo depois a gente vai conseguir verificar os resultados, né? No próximo slide a gente vai conseguir verificar os resultados de cada modelo desse. Então, depois da regressão logística, ele também cria, treina e avalia o modelo de regressão, aí no caso agora é de regressão logística, né? E aqui tem no máximo 1.000 interações. Depois, a árvore de decisão, que é basicamente a mesma coisa de cima, ela vai criar, treinar e avaliar o modelo de árvore de decisão. Depois temos esse Random Forest, que também vai fazer a mesma coisa, mas com sem estimadores, ou seja, sem árvores. E por fim, as redes neurais, que vai treinar o modelo, prever os rótulos de dados de teste e vai calcular também, imprimir a acurácia e o relatório de classificação. Esse slide a gente consegue ver os resultados de cada um desses modelos. E aí a gente vai passar um pouco pelos resultados. Então, a gente vai começar primeiro pela regressão logística. Essa regressão logística, ela teve a acurácia 0,6874. E assim, a acurácia, ela é uma métrica usada para avaliar a performance de um modelo de classificação. Depois a gente vai ter também as precisões, que é a medida de quantidade de verdadeiros positivos sobre o tal de positivos. Vamos ter o recal, que é a média de quantidade de verdadeiros positivos sobre o total de positivos reais. O F1 score, que é a média harmônica de precisão e recal. E o suporte, que é o número de ocorrências de cada classe no conjunto de dados. Então, essas métricas, elas estão presentes em todos os modelos, né? Como vocês podem ver nas 4 imagens. E aí, vendo os resultados da célula 9, a gente consegue ver que os modelos mais complexos, como o Randall Forest, ele captura bem as nuances de dados. Também consegue fornecer previsões bem precisas sobre esse conjunto de dados específico, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a célula 10.
Essa célula, ela define e treina uma rede neural simples usando keras e exibe a acurácia do modelo nos dados de teste. Então a gente tem essa função que ela cria um modelo sequencial e vai adicionando camadas ao modelo. Depois ela treina o modelo e avalia também. Os resultados dela são a função, na verdade, ela compila o modelo usando a perda de entropia cruzada binária e o otimizador Adam. Então esse modelo ele é treinado por 5 épocas, por isso que fica separado aí, vai ficando separado, né? E por fim, após o treinamento todo, né, o modelo ele é avaliado usando os dados de teste. Então a acurácia final aí a gente consegue ver que foi de 64,78% e que teve também uma perda ali de 0,62. A célula 11, ela faz a redução da dimensionalidade dos vetores usando a análise de componentes principais. E ela também adiciona os componentes PCA Data Frame. Então ali a gente consegue ver que a dimensionalidade foi reduzida com PCA, então funcionou corretamente. A célula 12, ela está focada mais em aprendizado não supervisionado, então ele faz essa importação. Depois ele aplica esse K-means para identificar os clusters. E quando os clusters são gerados, ele printa essa mensagem na tela, né? E por fim, tem a visualização dos clusters, que é o resultado da célula 12, que é a imagem do lado. Esse resultado, essa visualização, ela é um gráfico de dispersão que mostra os clusters gerados pelos dados de review após a aplicação de PCA para a redução da dimensionalidade e K-means para clustering. Então, aí a gente consegue ver que o PCA ele foi usado para reduzir a dimensionalidade dos vetores de reviews para dois componentes principais, que o K-means ele foi usado para agrupar os reviews de dois clusters distintos e que o gráfico de dispersão ele mostra a separação clara entre os dois clusters, né? Então a gente tem aí esse cluster azul escuro, que é o zero, e a gente tem esse cluster branco, que é branco não, verdinho, né? E ele fica bem separadinho. E a gente consegue ver por esse gráfico. E essa visualização ela ajuda a entender também como os reviews eles foram agrupados, né? E mostra como há uma clara distinção entre os dois grupos de dados identificados pelo algoritmo.